Hoje no É Paraná vamos falar de uma doença que até bem pouco tempo, Rodrigo, não era tão levada tão a sério. Muitas vezes tratada como uma simples questão de estética ou então como uma falta de força de vontade. A obesidade se tornou uma vilã da saúde pública. Pois é, uma pesquisa do IBGE do ano passado revelou que a obesidade já é uma epidemia no Brasil e mostrou que se o número de obesos no país continuar crescendo no ritmo atual, em 10 anos vai atingir 30% da população, percentual que os Estados Unidos enfrentam hoje. A luta contra essa doença não é fácil e exige sempre o acompanhamento médico. Estar acima do peso pode causar diversas dificuldades no dia a dia, como encontrar roupas com tamanho adequado e ter dificuldades durante atividades físicas. Esses são apenas alguns dos obstáculos que os gordinhos enfrentam. Mas a saúde é a que mais sofre. Quem está obeso tem grandes chances de desenvolver problemas cardíacos, a diabetes, hipertensão arterial e problemas com o sono. A obesidade é uma doença e tem influências genéticas. A obesidade hoje ela é uma pandemia, é uma doença que está se expandindo dia a dia no mundo todo. Ela é fruto de uma série de circunstâncias. A principal circunstância é o fator genético. Embaixo da macieira só se encontra a maçã. Consequentemente, famílias obesas têm tendência a ter descendentes obesos. O médico explica que existem vários graus de obesidade. Os mais graves são chamados de obesidade mórbida. E nestes casos, a cirurgia bariátrica é o tratamento mais adequado. Os pacientes que possuem doenças relacionadas com o peso também têm indicação do procedimento. A cirurgia ela não é milagrosa. Uma cirurgia feita sem cuidado de outros profissionais, como nutricionistas, psicólogos, psiquiátricos, clínicos, médicos de exercício, assim por diante, está fadada a retornar à obesidade num número considerável. Hoje considera-se até 10% de volta da obesidade se o paciente se submete somente à cirurgia e não toma cuidado com essa chamada equipe multidisciplinar. José Rodrigo hoje é um exemplo de saúde. Quem está acostumado a vê-lo nos palcos curitibanos pode se surpreender com a notícia de que ele fez a redução do estômago. As fotos e uma calça que ele guarda mostram a mudança. A decisão de passar pelo procedimento veio após problemas de saúde relacionados ao sobrepeso. Hoje, após 7 anos, ele afirma que não se arrepende e que a vida mudou para melhor. Eu me transformei numa outra pessoa completamente. A minha vida mudou em 100% para melhor. Eu não consigo apontar um malefício de eu ter feito a cirurgia até hoje. Eu acho que mudou minha saúde, mudou minha rotina em função de que as coisas com que eu me preocupava antes acabaram, no sentido que eu pensava em comer 24 horas por dia. A cirurgia traz benefícios também para a autoestima. Quem já passou pelo procedimento garante que o melhor é poder encarar o espelho com segurança. É o que Tabata mais se orgulha, conseguir gostar do reflexo. Apenas depois de 8 meses, ela já contabiliza 35 quilos a menos na balança. A saúde dela melhorou e a rotina mudou. Eu sou nova, solteira e me vi trancada dentro de casa, não saía mais, não tinha mais vontade de ver os amigos, de estar com eles, porque eu não me sentia bem em estar ali. Eu era preconceituosa comigo mesma, assim, então, nossa, foi maravilhoso. Pois é, como vimos na reportagem, a cirurgia bariátrica é uma alternativa para a redução de peso em casos de obesidade mórbida. Mas será que esse procedimento pode ser indicado para outras situações? Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora aqui no estúdio com o médico Alcides Branco Filho, que é cirurgião bariátrico da Santa Casa de Curitiba, hospital que inclusive realiza o maior número de procedimentos aqui. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, estou à disposição. Primeiramente, é bom a gente esclarecer o que é obesidade mórbida, quer dizer, qual é o caso que realmente os médicos indicam esse tipo de procedimento? São 3 situações que a gente indica a cirurgia. Primeiro, a gente chama de índice de massa corpórea. Então, eu preciso do peso e da altura do paciente. Se eu pegar o peso, dividir pela altura ao quadrado e tiver algum problema de saúde acima de 35, é obesidade mórbida. Ou todos os pacientes com o peso divididos pela altura acima de 40. Então, acima de 40, sem doenças, ou todos acima de 35. Essa é a primeira situação. O segundo são os problemas de saúde. 5, ortopédicos, problema de joelho, coluna, bacia.
problema respiratório, a apneia do sono, a falta de ar, o cansaço, problemas cardiocirculatórios, o mais importante é a hipertensão arterial, problemas endocrinológicos, de maior destaque é o diabetes tipo 2 e o problema psicossocial. Esses são os 5 problemas que mais acometem a obesidade. E a terceira situação são tratamentos anteriores. Então ninguém vai a um procedimento cirúrgico se não esgotou todos os tratamentos clínicos. Então no mínimo 2 anos. Ou seja, ele diminuiu o peso, 3 quilos, ganhou 8, diminuiu 7, ganhou 12. Ou seja, a intratabilidade da obesidade com tratamento clínico. Então o tratamento clínico não adiantou, aí vem a cirurgia. Então se tiver o IMC, que a gente chama o peso e a altura, os tratamentos anteriores e os problemas de saúde, se fechar esses 3, a gente pode indicar a cirurgia. Agora, doutora, acho que é importante frisar que a cirurgia bariátrica, ela é somente uma ferramenta para a pessoa emagrecer, não vai ser realmente a solução de todos esses problemas, até porque é uma cirurgia muito invasiva, né, que mexe no estômago, no intestino das pessoas. Perfeito. Então, esse eu acho que é o fator principal, né? A cirurgia bariátrica existe há 13 anos aproximadamente no país, há muitos anos nos Estados Unidos. O que a gente conclui cada dia é que ela realmente é um instrumento, um aliado junto ao paciente, junto a essa equipe multidisciplinar, junto ao fator psicológico, junto ao fator nutricional, junto ao acompanhamento desse paciente para ter resultados. São várias técnicas cirúrgicas e elas variam conforme o paciente. Hábitos alimentares, o homem e a mulher têm hábitos de vida diferentes, a história genética, né? O dia a dia, se o paciente toma bebida alcoólica, não toma bebida alcoólica, se ele come em quantidade, se ele é beliscador, aí nós vamos indicar a técnica mais apropriada. Mas não existe milagre, como comentou o Dr. Marquezine. A cirurgia ela é um aliado no paciente, é uma ferramenta que com essa equipe vai trazer um resultado positivo. Agora, a gente tem notado nos últimos anos uma popularização dessa cirurgia, dessa técnica. Claro. Pessoas que são um pouquinho acima do peso já pensam em fazer a cirurgia de redução do estômago, achando que isso é a forma mais fácil, milagrosa de se resolver o problema. Isso não é perigoso? Quer dizer, o risco que uma pessoa corre não é muitas vezes maior do que ela poderia, por exemplo, uma facilidade que ela poderia ter de uma reeducação militar não poderia resolver melhor o problema? Por isso que tem essa definição de obesidade mórbida. O Conselho Federal de Medicina baixou uma portaria onde definiu esses casos de cirurgia. Então, se não tiver esses critérios mínimos, não tem indicação, né? Esse é o tipo do paciente que o tratamento clínico para ele é melhor, né? A reeducação alimentar é melhor, a atividade física associada é melhor. Não se deve fazer a cirurgia, que como qualquer cirurgia tem seus riscos, né? Conforme as situações, os riscos vão aumentando. Numa situação normal, onde você prepara esse paciente, o risco gira em torno de 0,5%. Mas se for um diabético, aumenta um pouco mais, o hipertenso aumenta um pouco mais, e qualquer cirurgia pode ter suas complicações. Então, se você operar e não tiver indicação, você tem risco de ter complicações graves. Agora, os riscos posteriores para quem passou por uma cirurgia bariátrica, existem casos, por exemplo, de pessoas que desenvolvem outros transtornos, como o alcoolismo, ou então como perda de vitaminas, como é que isso funciona? Varia muito conforme a técnica e conforme o psiquismo do paciente e o acompanhamento. Essa troca que existe, às vezes, da alimentação pelo álcool, a troca da alimentação por compras, isso aí tem que ser avaliado no pré-operatório e acompanhado no pós-operatório. Isso realmente existe e nós temos aí que estar próximo desses pacientes para identificá-los, né? As alterações de vitaminas variam conforme a cirurgia. Existem cirurgias que eu mexo não só na quantidade, mas eu mexo na absorção. E quando eu mexo na absorção, mexe também na absorção de vitaminas. Então o cálcio, o ferro na mulher, principalmente por causa do fluxo menstrual, as vitaminas associadas diminuem a absorção. Então, a importância da equipe multidisciplinar no pré-operatório, do endocrinologista, do nutricionista, a importância do acompanhamento pós-operatório é fundamental. Esses pacientes têm que repor vitaminas, às vezes a vida inteira, né? E essa monitorização com exames de sangue e acompanhamento é importante para o resultado. Senão vai faltar vitaminas e esse paciente vai trocar os problemas que ele tinha antes da cirurgia por outros problemas depois. Tem muita gente procurando também o balão gástrico. Qual que é a diferença? Em que casos ele é indicado também? A cirurgia bariátrica ela se divide em 3 situações. Procedimentos restritivos, que diminuem a quantidade, procedimentos deabsortivos, que mexem na parte intestinal, e procedimentos mistos, que é a parte gástrica e intestinal, então estômago e intestino. O balão intragástrico é um procedimento restritivo, onde você restringe, e ele é temporário, porque fica 6 meses. Então é um procedimento que você faz por endoscopia, é uma endoscopia, né? Um pouquinho mais avançado do que endoscopia, onde se coloca lá uma bexiguinha murcha e ela insufla, seja com ar ou com líquido. Esse é líquido com azul de metileno, porque se houver uma perfuração, vai sair nas fezes na urina. E você retira o endoscópio, em questão de minutos, a pessoa está com o balão. Ela fica 6 meses com esse balão. Ele é um procedimento restritivo temporário, porque depois de 6 meses retirando o balão,
você tem que ter esse acompanhamento. A média de perda de peso gira em torno de 15% a 20%. Em alguns casos tem suas indicações. Nesses casos, provavelmente que não é indicação de cirurgia, talvez o balão possa ser uma opção. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Agradeço a vocês o convite. Obrigado, doutor. Boa noite. Você vai ver depois do intervalo as atrações da Festa do Divino no litoral paranaense. E a chegada da campanha Espalhe Calor em Rio Negro e Agudos do Sul. Não saia daí, a gente volta já já.